Imprensa jovem no ar, tá começando a informar. Imprensa jovem, Paulo Colombo no ar. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando o nosso primeiro podcast do Leiturácio da primeira semana da Consciência Negra. E hoje a gente vai falar algumas perguntas e rebater aqui com todo mundo, para todo mundo dar a sua opinião sobre isso. Meu nome é Camille Gomes. Meu nome é Pedro Aparecido. Meu nome é Daniel Christian. Meu nome é Kemily Nicole. Meu nome é Isabelle Caroline. Meu nome é Sandro Wagner, professor. Meu nome é Sofia. Meu nome é Yasmin. Meu nome é Maria Eduarda Borges. Meu nome é Raíssa. Meu nome é Larissa. E hoje, a gente veio aqui com o nosso querido Sandro, nosso professor de História. Então, nós fomos ver aí a origem do povo brasileiro, e tem até livros escritos sobre isso. Todos nós temos a mesma matriz genética. Todos nós que somos descendentes de povos originais, todos nós somos descendentes de africanos, negros, pretos, e todos nós somos descendentes de europeus. E aí eu fico me perguntando, uma população que é 60%, talvez um pouco mais ou menos, de descendentes de povos originais, africanos, europeus, e ainda exista algum tipo de racismo, algum tipo de piada que não é adequada nesse sentido. Nós temos o privilégio de sermos um dos povos da Terra e existe mais miscigenação no mundo, talvez até o único. Não existe um povo com as características que nós temos. E aí, quando eu vejo uma brincadeira de um colega com outra colega, falando de cor de pele, eu fico imaginando, você está advogando contra si mesmo. E é muito importante nós sabermos disso, porque nós temos uma dívida social. Hoje nós temos uma dívida social muito grande, que algumas pessoas que não têm assim, uma sensibilidade maior, criticam. Nós fomos o único país aqui nas Américas que mantivemos os últimos países do mundo que acabou com a escravidão. Enquanto países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Bolívia, todos os países aqui da América já tinham eliminado a escravidão da sua cultura, nós mantivemos essa escravidão por questões financeiras e autocráticas. E aí nós temos essa dívida. Nós temos agora no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra, porque nós possamos refletir sobre o nosso papel na sociedade para combater essas brincadeiras. Às vezes nós brincamos até sem saber. Qualquer tipo de brincadeira pode conotar ali ou denotar um racismo intrínseco, estrutural. Na minha época, por exemplo, nós tínhamos falas que hoje não cabe mais. Por exemplo, se você falar assim, se a coisa está... Acho que é acabando. Aí você fala assim, a coisa está preta. Por que a coisa está preta? Preta é ruim, né? Então nós temos que pensar muito bem como nós agimos e como nós falamos para as pessoas e como nós lutamos com isso. Porque nós temos essa dívida. E não basta você se autodeclarar que você luta contra o racismo. Você tem que atuar contra o racismo. Como que é isso? Se você vê alguém cometendo alguma coisa que te incomoda com relação à cor da pele, você tem que falar, isso não é legal. E aí nós vamos tornar a sociedade melhor. Sandro, por que essa data, dia 20 de novembro, é tão importante para a consciência negra? Bom, nessa data nós comemoramos tem um personagem importante na história chamado Zumbi Palmares, né? Ele foi um líder de uma comunidade, um quilombo. E para quem não sabe o que era o quilombo naquela época, era um local de resistência, onde os escravos fugitivos iam para lá para tentar se defender contra a imposição dos donos de fazenda. E aconteceram muitas batalhas na tentativa de recapturar escravos fugitivos desses quilombos. E Zumbi foi um dos grandes líderes da época, em que lutou pela libertação desses homens e mulheres e crianças que eram escravos na época aqui no Brasil.
E a importância desse dia é exatamente o que eu acabei de falar. É a conscientização, a reflexão da nossa origem que nós somos, como povo brasileiro. Com esse grupo aqui. Aqui nós temos aí, olha só, várias tonalidades, vários estilos, né? E nós temos que respeitar a diferença. Então, o Dia da Consciência Negra, ele traz no seu íntimo essa questão de saber quem nós somos, o que nós representamos e o que nós devemos defender. Qual é a maior dificuldade para celebrar essa data? Quais são os desafios que não só uma pessoa, mas todo mundo enfrenta ao tentar convencer as pessoas que celebrar a consciência negra é certo, acabar com o racismo? Infelizmente, na nossa sociedade brasileira, tem uma gama de pessoas, ou um grupo de pessoas que lutam contra todos os direitos adquiridos, né? Por exemplo, se você fala de cota racial nas faculdades, nos concursos públicos, tem uma parcela da sociedade que acha que todos, né? Eu vi até um deputado, eu não vou citar o nome, mas ele é preto, em uma das entrevistas, umas falas no parlamento brasileiro, e ele é preto mesmo. Ele falou assim, olha, eu sou contra as cotas. Eu acho que todos os brasileiros têm o mesmo direito e têm as mesmas oportunidades. Aí eu pensei que meus botões, será que realmente nós que moramos aqui na periferia de São Paulo, nós passamos tantas dificuldades financeiras, de transporte, de saúde, de educação, de escola, nós temos as mesmas oportunidades que quem mora num bairro mais abastado da cidade? Será que é verdade? Será que a nossa saúde aqui é equiparada a quem tem acesso à melhor saúde, à melhor escola, à melhor educação? E eu fiquei pensando, isso aqui, a questão de fazer com que parcela da sociedade entenda que nós temos que equilibrar a situação e dar oportunidade para os menos favorecidos para ter as mesmas condições, e eles combatem isso com força. E nosso papel é manter os direitos adquiridos e realmente lutar por aquilo que nós merecemos ter. Não é privilégio nenhum ter uma boa escola, não é privilégio nenhum ter uma boa educação, uma boa saúde. É o que teria que ser certo. Não deveria ter essa diferença. Aí eu estudo numa escola particular, eu estudo numa escola pública, e pelo fato de eu estudar numa escola pública, minha educação é ruim, por exemplo. Não tinha que ter isso. A coisa tem que ser equilibrada, né? A gente chama de equidade, aquela coisa toda. Só que isso, infelizmente, no Brasil não acontece, né? E, portanto, nós temos essas questões aí que devem ser observadas. Sandro, como a sociedade pode lidar com esse assunto? Boa pergunta, né? Aí você tem que começar a perguntar para você mesmo, como eu, indivíduo, posso lidar com esse assunto em relação ao racismo, por exemplo? Ou nos lembrar de que nós temos uma data e uma data de reflexão. Tudo parte do indivíduo. O indivíduo vai para a coletividade. Se você não tem uma consciência de que você representa perante a sociedade, o seu papel, a sua fala, a sua atitude, a coletividade ela não vai acontecer. O coletivo se faz com indivíduos. Então, a partir do momento que você tem essa consciência e luta, você não só se declara antirracista, mas você se declara militante dessa causa para que o racismo não se propague para outras gerações, você já está fazendo a sua parte. Sandro, aqui atrás. O senhor acha que o racismo, desde aquela época, ele aumentou ou diminuiu desde então? Essa para arrepiar, né? Vocês, assim, existe uma palavra difícil que nós usamos em história, eu até esqueci a palavra, tão difícil mas eu vou explicar o que é. Existe uma época aqui no Brasil, que é a questão da escravidão, e só no Brasil não, no mundo inteiro, desde o mundo. A escravidão era vista culturalmente como algo entre aspas, normal. Eu me lembrei da palavra, chama-se anacronismo. Se você tem a visão que você tem de hoje para o passado, você vai falar, nossa, como fizeram isso com aquelas pessoas. Só que se você vivesse naquela época e fosse filha de um dono de uma fazenda, você ia achar a coisa mais natural do mundo escravizar pessoas.
E a questão não é essa, a questão é o que isso trouxe para a sociedade. Por exemplo, poderia fazer uma pergunta para vocês. Assim, uma pergunta bem... Vocês não precisam responder, é só pensar. A primeira pergunta que eu me faço: por que eu tenho essa cor? Por que eu sou assim? Por que a minha pele tem essa cor? Não precisa responder, só pense. Eu sei que em determinado momento da história do Brasil e do mundo, as pessoas que dominavam os colonizadores quiseram, em certa monta, fazer o branqueamento da pele do brasileiro. Isso tem a questão da eugenia e outras coisas mais que não vamos entrar em detalhes. Só que o racismo começa aí, quando você começa a pensar que a cor que não é a sua, em relação ao branco, ao negro, ao preto, é superior. E por isso que o racismo está até hoje. Infelizmente, na nossa sociedade, tem pessoas que não se declaram, algumas sim, outras não, mas acham, pelo fato de você ter uma cor mais escura, você é inferior na sociedade. Isso se chama racismo estrutural. Ainda existe, infelizmente. Por isso nós combatemos todo esse mal. Sandro, você acha que a gente vai fazer algumas perguntas sobre religiões de matriz africana? O que você acha sobre as religiões de matriz africana? Então, quando eu falo de respeito às diferenças e opiniões, tanto é que isso está na nossa Constituição. Qualquer ato falando de religião, cor de pele, qualquer tipo de coisas que é julgado de uma forma errada, se torna um crime. Ela perguntou sobre as religiões de matriz africana. Eu, particularmente, eu fiz um estudo de campo sobre isso. Eu frequentei pelo menos umas 8 vezes um terreiro de Umbanda. Eu tive curiosidade, eu quero saber como que é. Falam tanto de lá, eu quero saber como que é. Eu fui lá 8 vezes. Eu fui uma, gostei, fui segunda, fui umas 8 ou 9 vezes. E o que eu vi lá? Eu vi lá a história do Brasil sendo contada. Eu vi lá símbolos da nossa cultura. Eu vi lá cânticos que remetem ao nosso passado, na senzala. Eu vi lá falas como respeito, caridade e amor. Eu participei de uma ação numa comunidade bem pobre, distribuindo alimento a pessoas que não tinham o que comer. Então, só isso tem uma resposta. Nós temos que respeitar todas as religiões, seja de matriz africana, seja cristã, judaica, muçulmana, porque ali tem pessoas sérias e que estão preocupadas com o bem coletivo e social. Bom, Sandro, dando continuidade à pergunta dela, como as roupas, as danças têm papel nessas religiões? As roupas representam a cultura. Se você pegar o maracatu, se você pegar as religiões de matrizes africanas, você vai ver ali a pura cultura. O que eles trazem para nós é um conhecimento do passado transmitido de forma real para nós. Então não é questão de ter preconceito ou medo. É questão de saber que ali é uma manifestação cultural. E toda manifestação cultural ensina alguma coisa. Por isso eles usam aquelas roupas e são importantes. E continua sendo importante usar. Ok? Sandro, por que as religiões foram perseguidas historicamente? Porque a partir do momento que você coloca um padrão na sua vida, ou no grupo de pessoas, e você fala assim, essa é a melhor, essa é a verdadeira, essa é a única, as outras, a partir desse momento, se tornam um perigo ou algo que vai atrapalhar a sua ideologia. Infelizmente, muitas religiões de origem, digamos assim, cristã ou judaica,
em demonizar outras religiões. É a mesma coisa, eu tenho a religião A, você tem a religião B. Eu começo a falar assim, a religião que eu tenho, a A, é melhor que a sua. É mais perto de Deus que a sua. E as coisas começam a ficar bem. Tem pessoas que acreditam nisso e levam isso para frente. Bem, na verdade, eu vou repetir, cada qual tem que ter a sua fé e tem que ser respeitado. Independente de qual matriz, a origem que elas são. Sandro, você já viu alguém sofrendo racismo? E se sim, o que você já fez para intervir, falar? Olha só, a escola ela tem uma metodologia, digamos assim, uma maneira de agir. Suponhamos que você está na sua sala, o seu amigo lá, eu percebo que está assim, mesmo que não seja com maldade, eu acho que a maioria de nós não somos pessoas ruins ou maldosas, né? Mas vai que você brinca com um amigo, fala do cabelo dele, da pele dele ou dela. Eu, particularmente, como educador, eu interfiro na hora. Na minha sala de aula, aqueles que estarão como meus alunos no futuro, tem algumas coisas que não podem ocorrer. Atos racistas, gordofóbicos, homofóbicos, religiosos, nada que combata o que o outro acredita e o que o outro é. Então, eu, particularmente, quando eu vejo alguma coisa, mesmo que seja em uma brincadeira que não é adequada, eu intervenho e falo na hora. E aí vira uma palestra, porque, na verdade, quando eu pego um ato desse, eu gosto de juntar todo mundo e falar sobre o tema e mostrar as consequências disso. Sabe por quê? Muitas pessoas sofrem esse tipo de bullying e vai guardando aquilo. E eu conheço histórias, nesses 15 anos que eu estou na educação, de pessoas que realmente ficaram muito ruins, muito, deprimidas e pensaram em cometer atos que não deveriam por questões assim. Então eu combato veementemente essas coisas em sala de aula. Se você fosse presidente, o que você faria para ajudar a combater o racismo aqui no Brasil? Olha só, de uma forma assim, bem objetiva, aqui no Brasil existe lei. Existe uma lei estabelecida no Brasil que o ato de, eles chamam de racismo, ato racista, ou, eu esqueci o outro nome, é previsto em lei que quem for pego cometendo algum tipo de racismo, ou referência ao racismo, se tiver testemunho em prova, ele vai ser preso. E a pena mínima é 2 anos sem fiança, ou seja, não se paga. Isso é uma questão capital, né? Quem for pego cometendo algum ato assim. Porém, entretanto, contudo, eu acho que a educação é o melhor caminho. Se você tem um programa antirracista, mas é veemente em todas as instituições, seja lá de nível do Fundamental 1, Fundamental 2, médio, faculdades, existem programas para isso, mas que coloquem em prática, conscientizando as pessoas e combatendo o racismo de forma pedagógica, muitas pessoas aprendem. E hoje eu sinto assim, tem pessoas ainda que brincam com esse tipo de coisa, tem sim. Mas eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso, sabe? Eu vejo muitos jovens hoje em dia que não brincam mais com esses termos. Infelizmente, eu vejo muitos jovens ainda que adoram, por exemplo, chamar um amigo, eu vou usar o termo aqui, eu peço até desculpa, de macaco. Quando eu vejo isso lá no ensino médio, quando eu dou aula de manhã, no ensino fundamental, qualquer tipo de brincadeira que você quer ofender as pessoas, você pega um aspecto físico dela e você começa a bater naquela tecla ali. Por exemplo, eu sou um cara gordo, sou gordinho. Cara, eu aceito brincadeira, mas eu sei quando a pessoa está brincando com maldade ou está brincando com até carinho. Só que não se deve brincar de forma alguma, porque as pessoas não sabem como você se sente. E se você repetir isso constantemente, durante horas, dias, se torna um bullying. Essa é a grande questão. Então, quando você vê um amigo brincando com o outro, pegando o aspecto físico daquela pessoa, vai combata na hora. Porque quem sente é quem é vítima. Quem está agredindo acha engraçado. E não é engraçado. E o problema é que tem pessoas, meu amigo, tem pessoas que acham graça com uma brincadeira. Eu não entendo isso. A pessoa está sendo humilhada, está sendo ofendida,
A pessoa é pega no que ela tem mais de sensível, de vulnerável, e tem gente que bate palma com uma brincadeira dessa. Então eu combato, eu acho que tem que ter uma ação pedagógica de treinamento, sabe, constante, para as pessoas se conscientizarem. E a ideia é em nossas mãos, somos todos jovens e vai levar isso para o resto da vida. Então, vocês devem ser um agente transformador. Sandro, aqui no Brasil, né, tem uma grande dificuldade para combater o racismo e eu queria saber o que o senhor acha que a gente pode fazer para que melhore cada dia mais e que mais para frente o nível de racismo pelo menos abaixe e que todo mundo tenha respeito um por outro. Existe uma primeira escola. Essa aqui, digamos que seja a segunda escola. A primeira escola está na sua casa. Está aí seus irmãos, seus primos, seus tios, sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô. Lá é a primeira escola. Se cada família conseguir conscientizar de que isso não é bom para o coletivo e para a sociedade, dentro da sua casa, aí a coisa vai. Eu acho que começa na família. Alguém? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar. Obrigada, Sandro. E é isso, gente. Vocês vão falar?